só não aceita o evangelho. Sabia disso? Você sabe por que ele não aceita o evangelho, Carmédio? Eu vou falar para você. Que o evangelho, ele exige mudança de vida. E é impossível viver para Deus sem você nascer de novo. É por isso que há essa dificuldade. Então, quem aceita Jesus tem que mudar de vida. Não tem outro jeito. Agora, se você quiser só ser religioso, não tem problema. Você não precisa mudar nada. Só você vir, cumpre a sua função, volta para casa. Agora, se você aceitar o evangelho, você tem que ter mudança de vida. Como que você muda? Nascendo de novo. Amém? Mas o que eu vou pregar nessa noite não é isso aí não. O que eu vou pregar nessa noite está no Salmo 92, versículo 12, 13, 14 e 15. O tema da mensagem é aquele, ó. Família alicerçada jamais será destruída. Vamos falar junto? Família alicerçada jamais será destruída. Olha, dá para fazer um pouquinho melhor. Vamos dar manivela, pegar no tranco, deixar o Espírito Santo encher de azeite e falar mais forte ainda. Vamos lá. Família alicerçada jamais será destruída. Amém? Agora eu tenho uma frase que eu quero deixar para você marcar no teu coração. Olha, diga comigo, quem tem raiz, não desiste por nada. Só vocês, vamos ver. Quem tem raiz não desiste por nada. Mais uma vez. Quem tem raiz não desiste por nada. Amém, Jesus? Então vamos para a leitura, depois vamos orar. E eu quero em alguns minutos falar sobre a importância de ter raiz. Amém? Vamos lá, Salmo 92, versículo 12, 13, 14 e 15. Olha o 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, no meu caso, está chegando, mas está longe ainda, né? Amém? Né, Jandiria? Está longe de nós, né? Você está mais adiante que mim, não tem problema. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, te glorificamos nessa noite, pela tua palavra lida aqui nesse santo lugar. Te glorifico por esta banda maravilhosa, esses verdadeiros adoradores, por aqueles que me seguem pela página da igreja, por aqueles que acompanham o santo culto, por aqueles que estão em outro estado, talvez até em outro país. Nós não conseguimos saber a dimensão de onde chega a imagem desse santo culto, mas Pai, nesta noite, fala conosco, mostre para nós, Senhor, o que temos que fazer para continuar alicerçados na tua casa, plantados, Senhor, em nome de Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, cerque pela direita, com anjos, labaredas de fogo, pela frente, pela esquerda, reveste esse altar, para que somente a tua palavra tenha poder aqui nesta noite. Agora bem forte, e toda a força das trevas, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senta glorificando o Senhor e aplaudindo a Jesus. Amém? Fiquem à vontade. Só a Julinha vai ficar fazendo um pudim aí, que é uma bênção. Irmãos, enquanto nós que vivemos no mundo aqui, principalmente uma boa parte da sociedade, né, o povo aí fora corre, se preocupa muito, até briga
ajusta até advogado, porque quer se aposentar. No reino espiritual é diferente. Há uma promessa que até na nossa velhice nós vamos dar fruto. Olha que diferente. Vê que coisa. A pessoa, ele trabalha, ele luta já com o objetivo do quê? Eu vou me aposentar. Não é assim? Eu vou me aposentar. Eu estou lutando, eu estou correndo para me aposentar. Mas no reino espiritual é diferente, pastora. É impressionante como é diferente. No reino espiritual, Deus não garante a aposentadoria. Ele garante a vida eterna. E ele diz, olha, mesmo que você tiver com uma idade bem avançada, se você tiver plantado na minha palavra, no meu reino, você vai dar fruto. É impressionante, não é? Então, irmãos, o que eu aprendo com esse texto que nós lemos? Eu aprendo 6 lições aqui, fundamentais e valiosas, muito importante para a nossa vida. Então, se você nessa noite veio aqui e estiver preparado, Deus vai falar com você. Pergunta para essa bênção que está do seu lado, você está preparado? Não, você não perguntou não, porque eu não vi nem ele olhando para você. Vou perguntar para a Julinha, você está preparada? Para Deus falar com você? Está preparado ou não está? Ah, ainda bem, porque se ela não está, tinha que descer daqui, gente. Amém? Amém? Está preparado, Lucão? Quem está preparado aqui? Porque quem está preparado, irmão, ele vai ouvir a voz de Deus. Amém? Quem está preparado não está preocupado com o que Deus vai falar. Ele vai tomar posse da bênção. Então nós temos que estar preparado. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem consciente de que Deus vai falar com a gente. Seja quem for o pregador. Quem for o pregador. Eu me lembro uma ocasião, irmãos. Eu nunca esqueço disso na minha vida. São tantas passagens que a gente já viveu, né, pastor? E nós estávamos, eu naquele tempo era apenas membro. E nós fizemos um trabalho em Américo Brasilense, não na minha igreja, a igreja do meu pai na fé, que o Senhor já recolheu. E veio um rapaz pregar, mas foi um desastre a pregação do moço. Para quem conhece a Bíblia, foi. E o pastor, ele se irritou de uma maneira, coitado, que ele era um homem muito firme na palavra, né? O pastor Arca era muito assim, pregar mesmo a Bíblia. Que ele ficou indignado e tinham apagado a luz, ele foi, acendeu a luz, praticamente acabou com aquela pregação do rapaz. Eu não vou falar o nome dele, mas o Paulo sabe quem é, que se eu falar aqui, ele lembra. E o que acontece? Aquilo ficou uma coisa assim, sem pé, sem fundamento, sem cabeça, a gente ficou, puxa vida, né? Uma coisa assim que o rapaz falou, no fim ele usou até uns nomes de animal, e o pastor achou que ele estava considerando a igreja como bicho, foi uma coisa terrível. Mas, irmão, naquela noite, Deus falou profundamente com uma pessoa, e essa pessoa vinha na igreja, aquela pessoa, por aquela pregação, aceitou Jesus. Então, o que eu aprendo? Tudo que acontece na casa de Deus, Deus tem um objetivo. Alguém Deus quer tratar. Naquela noite, isso faz muitos e muitos anos, Deus falou com aquele homem, e o homem depois se batizou e foi uma bênção na casa do Senhor. Então Deus, ele tem as maneiras de conduzir as coisas. Jesus, por exemplo, quando andava na terra, em forma de homem, o que ele fazia? Ele contava uma história que nós chamamos de parábola, e através daquilo ele trazia a pessoa a entender a missão que ele tinha. Então, olhe bem, a primeira coisa que eu aprendo, né, e que nós temos que entender, aqueles que têm alicerce, aqueles que estão plantados na casa do Senhor, né, ele tem que entender que ele cresce verticalmente. Ele não cresce como os outros, ele cresce vertical.
As vacas de Faraó, só que ele chamou as irmãs de vaca, e o pastor ficou doido. Ele usou a linguagem e acharam que, coitado, né? Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Amém? Já foi. Esse irmão também já faleceu, né? Ele já faleceu e o pastor também já faleceu. Mas, então nós temos que entender, irmão, que quando você está plantado na casa do Senhor, você cresce verticalmente. Não é horizontal, é vertical. Vertical é para cima, não é? Então o que eu quero já de início profetizar na tua vida? Para aqueles que querem tomar posse nessa noite, que crê que Deus vai falar com você. Olha o que eu tenho de promessa para a tua vida. Presta atenção, para aqueles que querem, para aqueles que acreditam que cresce verticalmente. Olhe bem, o céu é o seu limite. Vou falar mais uma vez. Pegue a bênção para aqueles que estão ali plantados na casa do Senhor, que cresce verticalmente. Olha o que a única coisa que tem acima de você, o céu. Então o céu é o seu limite. Quem crê nisso? Quem tem o céu como limite, irmão, alcança a bênção. É o céu que é o teu limite. Não é as nuvens, não, é o céu. Está acima de tudo. Não tem limite para aquele que crê que ele está plantado na casa do Senhor. Então o céu é o seu limite. Olha para o alto agora. Olha para o alto. Você consegue imaginar o que é o seu limite? Acena com a mão assim, diga: Jesus, eu sou grato, porque hoje eu estou entendendo o que é ser plantado e ter raiz na sua casa. Oh, maravilha! Outra coisa que eu aprendo com esse texto: quem está plantado tem vida útil. É impressionante, né? Quem está plantado, porque ele é enraizado. No final da pregação, nós vamos fazer uma dinâmica e você vai entender. Os artistas estão chegando, nós contratamos da Globo, que eu não trago qualquer um aqui não, irmão. Para substituir o Carlinhos tem que ser cara bom, tem que ser melhor do que o da Globo. Então nós estamos exportando, daqui a pouco eles estão chegando por aí. Então presta bem atenção. Quem está plantado tem vida útil. Todos que estiverem ao seu lado vão ser abençoados. Olha o que diz aqui, ó. A bênção passa, fala comigo, a bênção passa de geração em geração. Eu estou plantado. Todos que viverem ao meu lado vão ser abençoados. Começa a abençoar essa pessoa do lado aí. Se você crê nisso, abençoa. Eu te abençoo, pastora, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você está plantado. Então, olhe bem, você tem vida útil. O que quer dizer isso? Às vezes você não entende que até para você dar um dízimo na casa do Senhor, alguém da sua família é contra. Mas você plantado, você não percebe que teu ato abençoa a vida dele. Porque a bênção vem sobre você. E você se transforma no quê? Em um ramo frutífero, um ramo útil. Aonde você está, a bênção está com você. Você não corre. Olhe bem, fala comigo, quem tem vida útil, não corre atrás de bênção. A bênção corre atrás dele. Outra coisa que eu aprendo: quem está plantado e tem raiz, tem uma vida bela. O que quer dizer isso? Uma vida bela com identidade na presença de Deus. Deus está sempre olhando para ele. Por quê, irmão? Por quê que Deus está sempre olhando? Porque você está num mundo que é jaz do maligno.
Eu fico olhando para a vida de Jó. Um homem que foi colocado em prova, no meio de uma tempestade, mas Deus não desamparou ele. Então, se você estiver plantado na casa do Senhor, você tem uma identidade com Deus. Você tem uma identidade com Deus. Por que você tem uma identidade? Porque Deus está sempre olhando para você. As tuas orações são diferentes. E é diferente daquele que não tem identidade. Porque ele pede oração para você, você ora. E muitas vezes a oração não alcança ele, sabe por quê? Porque ele não tem raiz na casa de Deus. Ele não é plantado no reino de Deus. Ele não tem uma identidade com Deus. Para ter uma identidade com Deus, eu tenho que querer nascer de Deus. Eu tenho que querer ter uma mudança de vida. Eu vejo muitas coisas hoje, irmãos, que acontecem no reino de Deus, principalmente com o povo de Deus. Eu imagino, uma pessoa que nasce de novo é bem diferente. Nós temos que entender isso. Então, o que eu quero profetizar na tua vida? Não desanime. Por maior que seja a tua luta, não desanime. Você é especial para Deus. Vou falar mais uma vez para você entender. Não desanime. Você é especial para Deus. Você não percebe, mas Deus está cuidando de você. Deus está olhando para você. Deus olha para nós, pastora Silvana. Deus olha para nós, irmãos. Deus olha constantemente, Paulo. Ele está olhando para nós. Quando ele vê que o inimigo vai se levantar, ele diz: espera um pouquinho, esse não. Esse tem uma identidade comigo. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Então erga a tua mão e diga: eu preciso criar raiz na casa do Senhor. Oh, glória! Quarto item: quem está plantado e tem raiz, permanece firme, nada abala a sua fé. Nada abala a minha fé. Eu já vi de tudo que você pode pensar. Você acredita nisso? Eu coloquei um missionário dentro da minha casa, tratei o miserável do bom e do melhor. Ele comia na minha mesa. Eu até interpretava ele, não sei como. Deus é bom demais, né? Eu andava com o missionário, ele dizia que era sobrinho do David Ponchum. E eu fiquei tudo cheio. O cara me roubou. Eu com 157 quilos, ele me deu um grande presente. Levou uma caminhonete que eu tinha. E levou a caminhonete. Por isso que muita gente me chama de pastorito. Até o Paulo me chama. Porque ele me chamava de pastorito. Pastorito e pastorinha, né? Ele era coreano. Coreano nada, era um safado. Um chinês sem vergonha. Se fez de sobrinho do homem. Me roubou. Me deixou numa situação delicada. Eu tinha aberto uma obra em Santa Lúcia. E eu dependia tanto daquela caminhonete, irmãos. Porque eu não tinha como ir para lá. E eu fiquei de a pé. Mas eu vi tantas coisas através daquele moço, que eu aprendi uma coisa, pastora. É impressionante o que eu vou te falar. Eu levei ele uma vez numa igreja. Eu nem sei se esse moço ainda está em Araraquara. Ele era filho do dono do Jornal Imparcial. Como que ele chamava mesmo, Paulo? Ele era pastor. Zezinho da Caverna. Ele abriu uma igreja. E eu levei o Tchau. Tchau chamava o missionário meu. Olha que nome maravilhoso.
Ele pregava em espanhol e eu interpretava lá, nem português, não sei falar direito. Mas não sei como que Deus fazia aquilo. E eu vi com os meus olhos que um dia a terra vai comer. Ele olhar para um paralítico na minha frente, irmão. Eu interpretando o cara. E ele disse para o paralítico nessa igreja: levanta e anda em nome de Jesus. O ladrão safado, eu ia falar um outro nome. Um miserável falou isso aí. Um ladrão safado. Ele olhou para o paralítico e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Você acredita que o cara largou as muletas e andou? Aí que eu vou chegar. Para você entender o poder do nome de Jesus. O camarada, um picareta, um ladrão, pertencia a uma máfia. Não sei como ele chegou na minha casa. E ele falou isso aí, o paralítico levantou. Houve uma explosão no templo. E até eu pulei para cima, né? Porque é um milagre desse, a gente fica doido. Eu disse: eu estou muito poderoso. Estou interpretando o cara. Passou 15 dias. Ele sumiu com o único bem que eu tinha. Mas presta bem atenção, irmão. Ele tirou minha caminhonete, mas ele não tirou minha fé. Quem tem fé, irmão, não se abala com nada. Quem tem fé, não olha para lado nenhum, olha para a cruz. Quantas e quantas vezes eu ia para o Vista Alegre, às vezes de carona, porque nós tínhamos só mais um carro e a pastora levava uns irmãos. E era difícil para mim subir num ônibus que nós tínhamos, que a igreja usava, porque com um peso desse, irmão, é difícil. E um dia eu estava sentado, desacursoado. Falei: meu Deus, mal que eu fiz para merecer isso. Isso aconteceu na época que foi morto aqueles 2 estrangeiros que estavam aqui no Brasil, portugueses. E eu fiquei preocupado porque ele sumiu com a minha caminhonete. E eu saí que nem louco procurando. Peguei o saudoso irmão Valmor e fomos atrás. Falei: meu Deus, esse cara é estrangeiro. Sobrinho do David Ponchu sumiu da minha casa. Eu vou ser preso. E nós fomos na Polícia Federal. Olha que coisa linda. Lá chegou eu. O delegado era o Dr. Cláudio, um pastor evangélico da presbiteriana. Quando chegamos lá, ele falou para mim: ô pastor, tudo bem com o senhor? Eu falei: tudo bem. Eu falei: eu estou aqui, estou desesperado. Ele falou: não fique desesperado não. Faz 1 mês que eu estou olhando a tua vida. Faz 1 mês que eu estou olhando a tua casa. Porque o cara que está lá na tua casa não é nada, é um picareta, é um ladrão, é um mafioso. E nós íamos prender ele amanhã. É um assassino. Irmãos, quando ele falou isso para mim, eu confesso para os irmãos que eu desmontei. Eu digo: Senhor, não pode uma coisa dessa. Ele dormia num quarto aqui, a Jussara num outro ali, e eu e a pastora lá. Irmãos, nem a roupa dele ele levou embora. Os ternos, tudo que os irmãos davam para ele. Como nós somos bobo, né? A gente vai mais pela emoção. Os irmãos compravam terno, dava para ele. Outro trazia sapato. Ai, o chau. Né? Outros, ai, que coisa, rapaz. O cara era um mafioso. Imagina se você passar por uma situação dessa e você não estiver alicerçado, irmão. Aquilo acabou, mas aquilo me derrubou de um jeito que eu falei: meu Deus, como que eu posso falar da grandeza do Senhor
e passar por uma situação dessa. Chegando em casa, quando eu contei para a pastora, ela falou, eu já sabia. Eu falei, sabia, não me falou nada. Olha como Deus trabalha. A única arma que ele tinha dentro da bolsa dele era uma tesoura. Depois fiquei sabendo que ele matava as pessoas com a tesoura. Mas ele não tocou num fio de cabelo, nem meu, nem da Jussara, ninguém na minha casa. Sabe por quê, irmão? Quando você está alicerçado, Deus cuida de você. Vou falar mais uma vez. Quando você está alicerçado aqui, Deus cuida de você, Devanir. Deus cuida da tua casa. Deus cuida da tua família. Agora preste bem atenção, irmão. Nós temos que não olhar para essas dificuldades. E olhar, sabe para quê? Para a cruz. Quando você olha para a cruz, você não vê problema. Você não vê nada de errado. Olha para a cruz. Eu estava sentado num culto e a pastora trouxe uma pastora para pregar. E essa mulher, antes de iniciar a pregação, eu sentado desanimado, irmãos. Porque de a pé. E era uma campanha que nós estávamos fazendo, acho que era as águas que saram, né? Não me engano, era isso daí. Ela veio pregar. E ela chegou e disse assim para mim, olha, portas abertas. Ela disse, pastor, eu vou pregar a palavra, mas antes eu tenho que dar um recado de Deus para o senhor. Deus falou comigo essa madrugada e mandou dizer uma coisa para o senhor. Antes de terminar o culto, Ele vai mostrar para o senhor que Ele nunca te desamparou. Ele não te tirou de onde tirou para não cuidar de você. Ainda hoje, Ele vai devolver o que te tiraram. Melhor do que era. Um cara que já tinha perdido tudo. Mas essa palavra era esperar acontecer. Mas não deu nem tempo dela terminar a palavra. A minha filha Joselma chegou correndo na igreja. Pai, olha, ligaram para nós de Ribeirão Preto. É para o pai urgentemente ligar para a delegacia, porque prenderam a caminhonete e está lá. Prenderam a caminhonete, só não prenderam o ladrão, mas a caminhonete pegaram. A caminhonete está lá e para o pai se identificar e buscar a caminhonete. Eu já corri no seu Valmor, já ligamos para lá, o seu Valmor já foi. Quando eu cheguei na minha caminhonetinha, ela tinha ido sem os pneus, irmãos, pneuzinho tudo ruim. Estava os 4 pneus zerinho, pastor Edivaldo. Até com o selinho. Arrumou os banquinhos, lustrou a caminhonetinha vermelha. Irmão, mas ficou uma princesa a minha caminhonetinha. Ele chegou lá, ele vendeu para um outro irmão. O irmão acreditou nele, perdeu o dinheiro. Arrumou tudo minha caminhonete. Me abençoou, perdeu também alguma coisa, como eu tinha perdido. Mas Deus me devolveu aquilo que era meu, melhor do que Ele tinha tirado. Então olha o que Deus está falando para você nessa noite. Você tem raiz, não desanima. Você tem raiz, não pare. Você tem raiz, não se preocupe com as coisas que estão falando. Quem tem raiz, olha para a cruz. Olha para a cruz de Jesus. Não olhe para a dificuldade não, irmãos. Pode ter certeza, nós vivemos um mundo humano. O mundo humano é cheio de falha. Quantas coisas que eu vi. Eu vi mulher que era profetisa e depois foi embora com um viciado, largou o marido. Eu vi pastor que pregava com uma unção tão forte que as pessoas subiam de costa na parede. O Paulo sabe disso. Pegaram o cara dentro do motel. Mas eu nunca desanimei. Sabe por quê? Eu não olho para o meu presidente, eu não olho para a minha igreja, eu não olho para ninguém, eu olho para Jesus.
É lá que eu tenho que estar enraizado. É ali que tem que estar a minha raiz, irmão. Se eu estiver firmado ali, nada vai conseguir abalar a minha fé. Quinto item: quem está plantado e tem raiz, produz fruto, além de ser abençoado, está sempre pronto para abençoar outros. O que é produzir fruto? Hein? O que é produzir fruto, Clarice? É poder abençoar pessoas. É poder abençoar. Bem-aventurado aquele que vem aqui e pode trazer um alimento, porque ele está abençoando a vida de outros. Quantos que nós temos ajudado? Você quer saber como funciona? Converse com a Clarice. Quanto que nós temos abençoado vida, e não abençoamos mais, Lucão, porque não temos. Quanto mais a gente tem, mais a gente vai abençoar. Então, produzir fruto, irmãos, é poder mostrar para as pessoas que o Deus que nós servimos é bem maior do que as nossas dificuldades. Ele está além daquilo que você pode imaginar. Então ele diz: olha, quem tiver firmado com raiz na minha casa, ele não vai ser abalado por nada. Além dele ser abençoado, ele vai abençoar outros. O que significa isso? A bênção não é só para mim. Amém, pastora? A bênção é para você, a bênção é para você, e você vai passando de um para o outro, vai abençoando, um vai abençoando o outro. E com isso, o que vai acontecendo? Mais pessoas vão entendendo a importância de estar enraizado na casa do Senhor. Você já parou para pensar nisso, irmão? Como que não é só ser crente? Se você nasceu de novo, que transformação que você teve na sua vida? Se você ainda quer brigar, se você por qualquer coisinha fica bicudo, se você por qualquer coisinha quer deixar de servir a Deus, não. Eu sei que tem um gaviãozinho rondando o meu rebanho. Ele queria falar comigo hoje, já está com medo. Um gaviãozinho aí. Não precisa ter medo não, gavião. Só entende uma coisa: não mistura a fé com o namoro. Porque o Deus que nós servimos está acima de tudo. Eu não misturo. Eu sou impecável, como diz a Bruna. A Vela fala assim: é chato até demais. Não fala isso, que você é minha filha. Eu sou mesmo, Lucão. Eu sou chato. Por isso eu não tenho problema. Conversava com o Benê ontem, ele me mostrando umas coisas. Eu digo: Benê, você nunca vai ter que se preocupar com nada. Porque quem não tem o que esconder, não tem medo daqueles que querem ver. Tem o que esconder aqui, Clarice? Não. Não tem. É um livro aberto. Podem falar o que quiser. Eu sei que tem gente que fala de mim, fala mal do Lucão, fala que o Lucão me ajuda, que o Lucão me dá dinheiro. Mentira. Agora, você falar, vocês são amigos? Somos demais. Mais do que amigos, somos irmãos. Não é porque ele é vereador, não. Porque ele perdeu a eleição, era meu amigo. Amigo é coisa diferente, né, Paulo? A gente não procura, a gente encontra. E quando encontra, você valoriza. Está entendendo? Então não adianta você vir falar mal para mim do pastor Edivaldo. Não vai abalar minha fé. Ele vai continuar sendo meu amigo. Ele não vai te agradar, como eu não agrado todo mundo. Mas a gente tem que entender, irmãos, que nós não podemos olhar para essas coisinhas pequenas, coisas que não dão crescimento espiritual, pastor Edivaldo, coisas que não levam nós a lugar nenhum.
A hora que a gente vê que a gente fez uma coisa errada, tem que pedir perdão. Para isso que Deus nos capacita, nós somos enraizados. Porque nós não estamos aqui para fazer nada para ninguém, nós estamos aqui para fazer para o reino. Cada um que faz uma coisa aqui, cada um que põe uma flor dessa na igreja, ele está aperfeiçoando o reino de Deus. Você não está fazendo para mim. Porque se eu cair morto amanhã, tudo que tem aqui fica. Agora minha fé vai comigo. Então eu tenho que fazer para o Senhor melhor do que eu faço para mim. Então, se na minha casa eu gosto das coisas direitas, imagina a casa de Deus. Cada centavo, cada coisa que entra aqui, cada item que nós conseguimos é uma vitória. Eu fiz questão de postar para todo mundo, que foi uma grande vitória para mim quando a CPFL veio aí e ligou o poste. uma vitória para nós. Né, Júnior? Saber que agora nós temos 2 medidores trifásicos. Mas vai gastar o dobro, mas também vamos pôr mais coisa aqui. Então isso, irmãos, é ter consciência que eu sou abençoado para abençoar. Diga, eu sou abençoado para abençoar. Só que a minha bênção depende do meu testemunho. Como você tem falado da obra de Deus na tua casa? Como você tem apresentado Deus na tua família? Quando você tem prazer em servir a Deus, você tem prazer em fazer para a igreja. Você quer fazer o melhor. Quer fazer o melhor. Você viu que coisa bonita, irmão? Você viu sentadinho ali, o cara vem, o rei do mamão vem, coloca um aparelhinho aqui em mim? Hein? Está melhorando a coisa. Eu tenho um aparelhinho agora. Olha lá o coraçãozinho dele fazendo para mim. Hã? Você viu que está melhor? Você viu como que está as coisas? Nós estamos investindo. Você tem prazer em curtir a página da igreja? Porque muitas vezes quem tem que divulgar a obra é você mesmo. Tem que divulgar a obra é você mesmo. Esses dias um camarada falou para mim assim, escuta, você ouviu o Jornal da Morada? Eu digo, não. Eu não estou mais ouvindo lá. Por quê? Eu estou ouvindo meu irmão Garmendia. Todo dia eu ouço ele. Ele e a Cláudia. Tem dia que fala um monte de coisa. Eu estou ouvindo. Às vezes leva umas pessoas lá também que falam um monte de... Mas eu estou lá, estou ouvindo. Sabe por quê, irmão? Eu valorizo aquilo que Deus me abençoa para ouvir. Aprenda isso, valoriza o Deus que você aceitou. Coloque Ele na sua casa, acima de tudo que você pode imaginar. Porque o seu Deus jamais vai te desamparar. E por último aqui, para nós fazermos uma dinâmica. Quem está plantado e tem raiz, vai ter uma vida vitoriosa. Ah, não, você não está querendo isso não. Olha, quem está plantado e tem raiz, vai ter uma vida vitoriosa. Vai ter uma jornada vitoriosa. Nada vai te impedir. Nenhuma força maligna vai te atingir. Deu para entender? Pastor, mas como que não vai me atingir? Vem meus artistas aqui na frente. Olha que pelotão, gente. Olha para vocês verem. Lá vem vindo o rapazinho. Lá vem vindo. Jesus amado. Oi, cadê o microfone da Denise aqui, João? Olha, preste bem atenção. É uma coisa simples. Mas eu não posso fechar minha mensagem sem você entender isso. Amém? Está tudo aí? Os três estão aí? Tá, então vamos lá, Denise, agora é com você. Vamos prestar atenção. Boa noite, irmãos. Tudo artista da Rede Globo.
Aí, irmãos, que foi pego assim de última hora. Eu cheguei na igreja e ele falou, eu preciso de uma dinâmica. Eu falei, pastor, para quando? Para hoje no culto. Eu falei, misericórdia, Senhor. Irmãos, Deus é lindo demais, porque a dinâmica que eu encontrei encaixou na palavra perfeitamente. Deus, assim, é maravilhoso. Olhei duas, não, vou fazer essa. Deus é lindo, Deus é lindo. Vamos lá. A dinâmica, ela tem como tema o nome tempestade. Vocês vão fazer esse papel de tempestade. Eu quero que vocês me ajudem, para vocês serem, sim, participativos. Eu posso sentar ali? Pode, pastor. Obrigado, viu? Depois a gente vê um cachê. Então, né? Pastor, brincadeira. Você falou que era usar artista, depois nós vemos um cachê. Ela não está acostumada ainda, Edivaldo. Ela esqueceu que eu ligo para você 6 horas da tarde e mando você trazer mensagem. Irmão, eu estava tremendo que nem uma vara verde, tremendo demais. Mas vamos lá, é para Jesus, amém? Então, vocês vão fazer o papel de tempestade. Irmãos, o que tem na tempestade? Tem vento, tem barulho, tem som, tem, né, aquele rebuliço. Então, vocês vão fazer isso. Som de vento. Pode bater palma, pode fazer barulho. Vamos ensaiar, então. Isso. Para ver se vai dar certo. Então, vamos lá. A tempestade. Muito bem. Ah, mas essa daí não é aquela que passou em Guariba, não. Tá meio fraquinha essa tempestade. Tá fraca. Dá para fazer melhor, irmão. Essa não derruba nada. É aquela tempestade que ela vem para derrubar. Para derrubar raiz de árvore, derrubar... Às vezes arranca o chapéu das casas. Bem forte. É isso aí que vocês vão fazer. Então, vamos lá. Ó, o Samuel está representando a árvore. Então, a hora que eu falar assim, que agora vai ser o som da tempestade, vocês vão fazer esse som. Tá bom? Então, vamos lá. Barulho da tempestade. Essa árvore, ela está desanimada, ela está triste por conta dessa tempestade. Ela está querendo cair, a raiz dela está se levantando, ela está caindo. Por quê? Porque ela fica olhando para as dificuldades, ela fica desanimada, ela fica triste, ela fica com inveja, com desavença. Ela acha que ela não tem utilidade, ela não tem identidade. Ela fica olhando para as dificuldades e ela fica assim, ó. Nessa tempestade. Mas vai, tempestade. Vamos até ele cair. Vai, tempestade. A árvore ela arranca a raiz na tempestade, né? Ela fica com a raiz levantada. Mas aí, quando a pessoa entende, quando a árvore entende que Deus cuida enquanto ela está passando nessa tempestade, que Deus está dando vida útil para ela, que Deus está abençoando ela fica firmada na rocha, que é Jesus, ela fica com as raízes firmes, ela fica firmada, ela não desiste, ela não cai quando vem a tempestade. Ela entende que ela está abençoada, que Deus está cuidando, que a vida dela é bela. Que ela barulho, tá gente, barulho. Ela não cai, por quê? Porque ela está com a raiz firme em Jesus. Ela está entendendo que Deus está cuidando dela. Amém? Irmãos, é isso, que nós possamos ter nossa raiz assim na presença de Deus, que nós possamos entender que Deus está cuidando de nós, ainda que venha essa tempestade, que venha as dificuldades, que chega até a nós, momentos tristes, depressivos, mas que nós possamos nos manter assim, com nossas raízes firmadas em Deus, com a nossa família alicerçada, porque o mal ele pode até tentar, a tempestade pode até tentar contra as nossas vidas, mas nós firmados em Deus, nós não vamos desanimar, nós não vamos cair. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está alicerçado aí? Pastor, posso dar um testemunho rapidinho? Pode. Vem cá.
Pastor, é rapidinho, aproveitando a oportunidade. Como ali, né, família alicerçada jamais será destruída, a gente, esses dias, tempo atrás, né, uns um mês e meio atrás, o mal até quis tentar destruir a nossa família. Não é por falta de amor separar nós, não. Era por conta de trabalho. Esse serviço que nós estávamos prestando na rodovia, o nosso contrato foi encerrado, eles quebraram o nosso contrato, continuaram só com a empresa que eles estão lá, e essa tempestade quis me abater. Eu quis ficar desesperada, chorei muito, vinha na igreja, aí que eu chorava demais. Falei, Deus, eu não vou desistir, porque nessa hora eu sei que o Senhor está cuidando. Mas apesar do momento, eu não via outra saída. Aí a gente estava conversando, porque a gente estava vendo uma solução em que ele ia ficar fora de casa uns 2, 3 meses. A gente não sabe como que ia ser. E é isso que eu estou falando, que o inimigo estava até querendo destruir. Porque assim, eu não estava achando outra solução. Eu falei, não, você vai precisar ir, eu fico com o Luíde, quando der a gente vai, ou você vem, vai ter que ser assim. Para a gente honrar com todos os nossos compromissos. Sem a pastora saber de nada, ela não sabia de nada. Só tinha um casal aqui da igreja que a gente estava compartilhando, né, de tudo isso. Chegamos pedindo oração para a pastora. A hora que nós chegamos perto dela, ela falou assim, nossa, eu não sei porquê, parece que eu vi um leão assim, vindo assim atrás de vocês, mas não é aquele leão forte, da cara bonita. É um leão que ele está vindo para querer fazer assim com vocês. A pastora não sabia de nada, nada. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Irmãos, foi a resposta que nós estávamos pedindo para Deus. Eu falei, eu não solto de você e você não solta de mim. Ou vai todo mundo, ou vai ficar todo mundo. Irmãos, Deus abençoou.